Muito boa tarde, Brasil. Vamos fugir um pouquinho da política hoje, né? Falar de um assunto que interessa muito de perto a nós homens. Mas eu chamo a atenção principalmente das mulheres, porque vocês é que fomentam e que acabam nos colocando um pouquinho, né, mais à frente e até nos dando uma empurrada para que a gente não deixe de fazer o que tem que fazer. Homem é ruim de serviço quando se fala de área médica, que é exatamente o que nós vamos falar hoje aqui, né? Você viu passar um mês de novembro todinho falando do câncer de próstata. Quantos realmente levaram a sério toda a belíssima campanha que praticamente engajou o Brasil inteiro, né? Nós vimos todo mundo engajado na campanha. Será que surtiu efeito? O que eu mais ouço é o homem dizer, de jeito nenhum. Não vou lá nunca. Prefiro, já ouvi isso aí, prefiro morrer do que fazer. Eu vi uma propaganda linda, uma pena que eu não pude, era propaganda mesmo, de uma empresa, né? Onde o cidadão falou assim, exatamente, eu prefiro continuar vivo. E a gente vai falar sobre câncer de próstata e acaba misturando um pouquinho o que vem para as nossas velhices, porque no programa de hoje eu estou recebendo uma gerontóloga. Questão do suicídio e tudo mais, eu não sou contra a realização dessas campanhas. Eu só particularmente acho que elas deveriam ser para a vida inteira e para o ano inteiro, principalmente. Estou recebendo no programa de hoje, né, professora Shirley Pontes, mestrado em gerontologia, Universidade Católica aqui de Brasília. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada, Celso. É um prazer sempre estar com vocês. Explica o que a gerontóloga faz. Gerontologia é o estudo do envelhecimento. Então, não é um curso clássico como administração, direito, medicina, mas uma formação que torna-se necessário à medida em que o Brasil é um país envelhecente. Então, nós estamos envelhecendo e não ainda aprendemos a lidar com o envelhecimento populacional, né? Então, é muita gente envelhecendo, precisamos muito estudar e aprender a lidar com isso em termos de população. Eu já ouvi falar, não sei se é verdadeiro isso, que você vai bem até os 40. Para cima. E depois dos 40, a reposição celular vai diminuindo e tudo mais, e você começa a fazer o caminho de volta. Isso é verdadeiro? Não? É verdade, é verdade. Então nós começamos a envelhecer aos 40? Mais ou menos, porque o corpo chega a um nível máximo, né, onde ele utiliza a sua possibilidade de reposição celular e em algum momento ele vai entrar em declínio, que é o próprio processo de envelhecimento celular. Então, nós estamos programados para em algum momento terminar, né? Nós nascemos, em algum momento vamos terminar. E a gente tem que viver o melhor possível nesse período. E nisso torna-se muito importante a gente entender o processo de envelhecimento, se preparar para o envelhecimento. Então, existem muitas coisas, a medicina ajudou demais, tantas descobertas, tantos medicamentos que fizeram com que o envelhecimento hoje seja mais tranquilo. Mas ainda assim precisamos de muitas mudanças. Você tem um esposo que é geriatra. Sim. Né? Ele cuida da parte corporal propriamente dita. Você cuida da cuca, então, das pessoas que já são chegadinhas a mais, um pouquinho da idade? Na verdade, a minha atuação na clínica é um apoio gerencial e psicossocial a esses pacientes que nós recebemos na clínica, que é uma clínica de geriatria, fazemos tratamento de doenças crônicas, doenças do envelhecimento, então tem muita coisa de artrite, artrose, dores crônicas, muitas vezes emocionais, né? Então eu não sou psicóloga, mas tenho uma formação grande nessa área também, então a minha área é um apoio a esse paciente, junto com outros profissionais que também trabalham lá na clínica. São mais pessoas, evidentemente, são interagindo. Muitos profissionais, são muitos profissionais. Puxa vida, né? E a gente envelhecendo, o homem não sabe muito se cuidar, não, né? Na verdade, existe um mito em relação a isso, porque coisas como... Eu só fui me cuidar depois que eu levei um susto. Pois é, então você precisou do susto, né? Mas é lógico. E eu estou falando isso, quer dizer, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim próprio também, né? A gente não se cuida como a mulher. Minha esposa o tempo todo se cuidou. Né? Minhas filhas, eu vejo, se cuidam. Né? A mulher tem isso mais na veia, né? Tá mais na consciência real, né? O que acontece é que, por exemplo, uma menina hoje, ela menstruou, a mãe leva ela a um ginecologista. E o homem faz 14, 15, 20, 25...
eu estou ótimo, não preciso de médico, né? E isso, tudo bem, não precisa ir no médico sem precisar, mas em relação às meninas, nós já sabemos que tem um momento de ir ao médico, ver se está tudo bem, porque começa a ter relação sexual, é importante que essa moça visite o médico, mas o homem não. E muitas vezes, o que é pior, o homem fala, eu estou bem, não preciso ir no médico. E em relação a câncer de próstata, isso é um agravante muito sério, Celso. E está começando mais cedo do que a gente imaginava, né? A gente falava, olha, depois dos 40, mas só chega depois dos 50, 60. Eu estou vendo gente nova aí com problemas semelhantes. O que acontece, Celso, é que nós estamos muito expostos a fatores cancerígenos do nosso ambiente, da cidade, da comida, do trânsito, da poluição. Mas, em relação ao homem, existe um fator muito interessante que é a virada, né, da data. Então, por exemplo, um homem com 40 anos está se aproximando o momento dele começar a ter algo como hipertrofia de próstata, que é só o crescimento da próstata, ou malignizar. Então, uma coisa é hipertrofia e outra coisa é câncer de próstata. Já que você tocou nesse assunto, eu vi um vídeo bonitinho falando sobre bonitinho não, né? Para nós, homem, ele chega a ser feio, né? Ilustrativo. Sobre a hipertrofia de próstata e tudo mais. Só que ele fala, por exemplo, do começo. Não chega ao câncer. Mas é importante mostrar que se a coisa está acontecendo, o caminho pode chegar ao câncer, né? Coloca esse primeiro vídeo aí, por favor. A hiperplasia prostática benigna, ou HPB, é uma condição na qual há um aumento da glândula prostática e que causa problemas urinários. A próstata, que tem o tamanho de uma avelã e pesa menos de 30 gramas, circunda a base da bexiga masculina e a uretra, o tubo que leva a urina para fora da bexiga. A próstata passa por 2 períodos principais de crescimento. No início da puberdade, ela dobra de tamanho. Daí, por volta dos 25 anos de idade, a próstata volta a crescer, mantendo esse crescimento por toda a vida do homem. Esse crescimento contínuo normalmente não causa problemas até uma idade mais avançada. Conforme a próstata aumenta, ela pressiona a uretra, interferindo no ato de urinar. Ao mesmo tempo, a parede da bexiga fica mais grossa e irritada e começa a se contrair, causando micção mais frequente. A bexiga eventualmente fica mais fraca e não se esvazia completamente, guardando a urina. Uma pressão na uretra causada por esse resíduo de urina leva aos sintomas da HPB, que incluem gojeto ou vazamento de urina, micção mais frequente, especialmente à noite, urgência contínua para urinar, dificuldades para urinar e fluxo de urina fraco ou interrompido. Como os sintomas da HPB são parecidos com aqueles do câncer e outras doenças sérias, um médico deve ser consultado para fazer um diagnóstico. Ficou bem feitinho, né, o vídeo, muito né? Didático. Esse vídeo é longo, né? Aquele cidadãozinho que apareceu no começo do vídeo, né? Uns 4 minutos mais ou menos do vídeo, ele, como diz o outro, depois de velhinho conseguiu um novo amor, né? E aí, todas as vezes que ele se encontrava com a moça e tudo mais, ele tinha que pedir licença. Estava jantando, levantou 5, 6 vezes para ir lá fazer xixi, né? Estava no cinema, teve que levantar 3, 4 vezes para ir lá, porque devia estar com esse problema prostático aí, né? Isso é interessante porque é um dos primeiros sintomas. Então, quando a gente pensa assim, a urgência urinária, a bexiga está invadida pela próstata e aí ela tem pouco espaço para armazenar a urina. Da mesma forma, exatamente porque a próstata está inchada, aí ela pressiona o canal. Então, isso causa, né, enfraquecimento do jato urinário, interrupção do jato urinário e não tem pressão para fazer, assim, um xixi grande e depois ficar muito tempo sem ir ao banheiro. Então, isso é uma das queixas. Às vezes, os homens esperam ter uma coisa assim e não deveria, porque pode ser apenas uma hipertrofia, que é natural, que aconteça com o avanço da idade, tende, né, a prática sexual, uma próstata que é usada, ela tende a crescer, é natural,
mas ela, mesmo quando cresce e é só benigno, ainda assim ela precisa de uma cirurgia, porque ela está enfraquecendo também a atividade da bexiga e isso é um incômodo muito grande. Então, um homem acordar 8 vezes à noite para ir ao banheiro, isso interrompe o sono dele e isso não é bom. Então, é importante cuidar e vigiar também a hipertrofia benigna de próstata. Diga, Celso. Entendi. Deixa eu atender um telespectador. Agora, claro. Oi, José, boa tarde. José? Boa tarde. Eu quero saber, doutora, uma vez eu fiquei mais ou menos 24 horas sem conseguir urinar. Por que ficou aí? Eu não consegui urinar. Assim, e através de outro também, o sangue que a gente tira, tem a ver com a foto? Não, pode ser só aquele negócio do toque do dedo. Tá. Muito obrigado pela atenção. Tá bem. Mas para o humor é sempre o toque, né? Não, se eu entendi bem, ele ficou sem urinar uma noite inteira com o canal interrompido. Então, o que pode ter acontecido? Realmente houve uma obstrução e isso precisa ir ao médico. E ele vai fazer uma desobstrução do canal por meio de um catéter. É um procedimento cirúrgico pequenininho, é feito, enfim, não é uma coisa com muito comprometimento, mas ele vai sim tentar abrir aquele canal. Agora, se fosse tem só esse condições problema... do canal ser aberto? Não, ele vai abrir porque assim ele vai... como faz um cateterismo. O Temer Exatamente. fez agora recente, né? Botaram um estéter lá dentro. Mas ele colocou o stent. Aqui não coloca o stent. É stent, né, que chama aquilo ali. Então ele faz na próstata não existe isso. Não. O que existe é uma raspagem no canal. Então é um aparelhinho fininho, ele é feito para desobstruir aquilo ali. Tá bem. Mas é possível que volte a obstruir. Então, não basta ir lá e fazer a desobstrução do canal. É preciso ter um acompanhamento com o médico, porque o que gerou essa obstrução de uma noite, de 24 horas, ele vai acabar gerando novamente. Então, tem que ter um acompanhamento com o urologista, João, e tem que cuidar, tá? Porque isso aí é precioso e isso impacta em muitas coisas na vida do homem e da família inteira, né? Então, a gente tem que cuidar direitinho. O acompanhamento médico ajuda bastante. O fato de dizerem que depois dos 50 que geralmente vai acontecer os problemas de próstata e que o câncer quase sempre é depois de 60 anos, isso é verdadeiro? É verdadeiro. Ou nesses tempos modernos a coisa já... Não, ele é verdadeiro e o que acontece? Existem alguns fatores de risco. Então, primeiro deles é que o homem foi programado para, a partir de 40, 45 anos, ele deixa de fabricar um supressor de células neoplásicas que agem diretamente na próstata. Então, quando ele para de produzir esse supressor hormonal, ela simplesmente vai poder acontecer mais livremente porque não tem esse supressor. Então, é possível que venha com mais frequência a hipertrofia e até a neoplasia na próstata. Então, é natural que aconteça o crescimento. É preciso vigiar, porque nós sabemos que vai acontecer essa virada no homem. Então, pessoas, avanço da idade é o primeiro fator de risco. Segundo, tem gente da família, pai, irmão, avô, que já teve esse problema. Então, muitas pessoas da pesquisa que eu fiz na universidade, eles respondiam assim: eu não sei se gente da minha família, mas a minha tia-avó disse que em algum momento o meu bisavô fez xixi com sangue. Então, essa informação já nos diz que, olha, essa família já teve aqui um caso de câncer de próstata, mas não tinha exame, não tinham acesso naquela época. E hoje nós temos acesso. Então, quando um familiar já teve câncer de próstata, isso é um indicador, né? Então, precisa olhar com atenção. E outro é a etnia negra, que por algum motivo... as pessoas apresentam, estatisticamente é dito que essas pessoas da etnia negra têm um pouco mais de incidência de câncer de próstata. E outros fatores secundários, que são fatores de risco secundário: fumar, excesso de bebida, excesso de noitada, excesso de proteína e carne saturada, gordura saturada. Então, são fatores que ajudam a uma pessoa que pode ter um fator de risco, porque já, por exemplo, é de etnia negra, ou tem um parente que já teve, um tio, um irmão, um pai. E aí a gente vai aumentando esse fator de risco com cigarro, com bebida e com uma alimentação errada. Aumenta a chance dessa pessoa ter câncer de próstata, não só hipertrofia, né? Porque a hipertrofia é normal e tem que ser cuidada. Agora, quando maligniza, aí a gente tem uma nova conduta, o urologista tem uma nova conduta e é muito mais grave e mais difícil o tratamento.
Por isso que a gente tenta, quanto antes, fazer com que essas pessoas façam os exames necessários. Você falou aí do cigarro, né? Nós fizemos um programa aqui sobre tabagismo, Sim. né? Eu não imaginava que o cigarro mexesse corporalmente com o todo, né? Sim. Até com a próstata, ele acaba surtindo Foi feito isso em pesquisas, né? Foi feito pesquisa em próstatas de pacientes que tiveram câncer de próstata e a próstata deles tem um excesso de cádmio. Cádmio vem no cigarro e aí se aloja lá e é um fator. O cádmio é uma substância cancerígena. Filha da mãe, hein? Até Meu isso. Deus. Nos dados até que você me passou, né? Eu vi uma coisa. O câncer de próstata é o segundo que mais mata no Brasil. Está ali disputando com o pulmão. Câncer de próstata, pulmão, Né? um ano, outro Parece ano. que o de pele é o que mais mata, né? Na verdade, o de pele, ele tem mais incidência, ele não é o que mais... Ah, não, certo. Mais incidência. Depois viu o de próstata. E pulmão. Brigando com o pulmão. Isso, por ali. Agora, por que no mundo ele é o sexto? Porque... Então, qual é a diferença nossa para o restante do mundo? Eles se cuidam mais lá e nós menos aqui? Não. É que tem aí alguns fatores estatísticos, Celso. Primeiro, a nossa estatística é muito falha aqui no Brasil, porque nós não temos a cultura de fazer acompanhamento. Então, nós usamos o banco de dados do SUS e, normalmente, para fazer análise estatística, nós usamos o banco de dados americano, porque ele tem mais acuidade. Agora, tem outra coisa. No Japão, as pessoas têm menos câncer de próstata. Foi feita uma experiência, foi feita uma comparação. A alimentação deles é muito diferente. Então, pensou, se o japonês ômega, tem menos... Né? Hã? O japonês come peixe adoidado, Pois é. né? Então, a alimentação ômegas deles e é ômegas e diferente. ômegas e Exatamente. ômegas, né? Que é o que nos falta para nós aqui no Brasil, né? Então, só para fechar essa experiência, foi feita uma análise de japoneses que moram nos Estados Unidos e o índice deles deu exatamente como os americanos, ou seja, mudou a alimentação, aí o hábito ficou alimentar. tudo igual. Então, ser japonês ou não alterou. Deixa eu atender o Geraldo? Vamos lá. Oi, Geraldo, boa tarde. Geraldo? Oi, boa tarde. Pois não, Geraldo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para essa doutora. Pois não. Eu fiz o exame de próstata, agora está com 20 dias. E acusou alteração. Segundo o meu urologista. Aí eu fiz aquele exame lá no canal do pênis, porque eu estou urinando amarelo, igual suco de laranja. Aí, segundo ele, que é sangue. Uhum. Aí eu fiz aquele exame e ele disse que o canal do pênis está muito fechado, entendeu? Aí ele passou só um comprimido para me tomar durante 90 dias. Isso. Aí, é isso aí que eu queria que ela me explicasse. Então, o que acontece? Realmente já tem uma alteração, Geraldo. Você disse que fez os exames, provavelmente você fez PSA, que é um exame de sangue. É um dos primeiros e mais simples de fazer, porque você vai lá, tira o sangue e eles medem o seu antígeno prostático, né? Que a sigla é PSA. Possivelmente você fez o exame de toque com o seu urologista e aí ele analisa como está a textura e o tamanho da sua próstata. E um outro exame que é feito complementar é a ultrassonografia transretal, né? Então, ele coloca ali o aparelho que ele vai verificar, ver como é que está a situação de inflamação. Não sei se você fez os 3 exames, mas normalmente esses são os 3 exames que são indicados para esse tipo de queixa seu. E o fato de estar com a urina avermelhada ou alaranjada, um laranja mais forte, sim, é possível que seja. Então, ele tem que fazer, o seu médico ou você procurar a continuidade desse tratamento, tá? Pode, em algum momento, fazer a desobstrução do canal, caso o canal esteja muito obstruído e te dando dor ou dificuldade para urinar. Mas mais importante do que fazer a desobstrução é fazer o acompanhamento, porque você tomar só a injeção e achar que resolveu, ou um remédio durante 90 dias, não é assim, tá? Isso aqui é exame com frequência, a cada 6 meses, acompanhar, pode reduzir o tamanho da próstata, pode reduzir a inflamação. E depende da medicação que você vai tomar, tá? Então, no seu caso, já é um alerta. Quantos anos você tem, Geraldo? Ele já desligou. Já desligou? É. Bom, então, se ele tem mais de 45 anos, aí a gente tem que ver, olha, tem que analisar ali e continuar.
sempre fazer Agora, medicação. o médico passou 90 dias para ele tomar um determinado medicamento. Deve ser um inibidor hormonal, alguma coisa assim. Existe medicamento que faz com que o canal urinário seja um pouquinho liberado? Ele deve ter colocado alguma medicação que pode promover a redução da atividade na próstata e aí desincha e aí abre. O problema não é o canal, né? O problema é a próstata apertando. Ele incha e aperta o canal. E aperta a uretra. Eu não entendi uma coisa. A uretra. Por que falou que aperta a bexiga também? Porque ele, quando... Se ela é tão pequenininha. Mas ela é pequenininha, ela é desse tamanho, do tamanho de um limão pequeno. Mas ela cresce que chega a ficar do tamanho de uma mexerica. Grande, de uma pocã grande. Caramba. E isso, ela invade o espaço da bexiga e aí, a cada 2 horas, 3 horas, a pessoa tem que ir ao banheiro. Porque a próstata, que é pequenininha assim, ela incha e invade o espaço da urina, engrossa a parede da bexiga, o espaço lá dentro fica muito pequeno. Tá? Então, se de repente cabe 400 ml, 2, 3 copos de água, começa a caber 200 ml, 150 ml. E aí a pessoa tem que ir com frequência, que é o chamado urgência urinária. Ou seja, eu estou aqui, tomei um copo de suco, tenho que correr porque eu tenho que esvaziar a bexiga. Porque senão a pessoa, enfim, né, começa a vazar e fazer um pouquinho de xixi na calça, e ninguém quer isso. Você ainda há pouco falou, chamou a atenção do negro. Sim. Né? Existem mais fatores de risco? O negro, o simples fato de ser negro, ele já sofre uma probabilidade maior do que o cidadão... É o funcionamento físico dele, né? Então, por exemplo, o negro, ele tem uma pressão arterial maior do que um caucasiano. Então, se uma pessoa normalmente está com 14 por alguma coisa, o negro com 14 está normal. É normal a pressão dele ser mais alta. E por alguma questão, também já observou-se, isso é pesquisa, tá, gente? É pesquisa internacional, que um dos fatores de risco é a etnia. Então, aqui não tem nenhuma questão de preconceito, é simplesmente o corpo responde dessa forma. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Vigiar. Com 45 anos, vigiar, fazer os exames. Essa é a melhor coisa que a pessoa pode fazer. Vamos no novembro, né, que eu citei isso no começo do programa, né, no Novembro Azul, muitas instituições fizeram vídeos especializados e tudo mais, mostrando a importância do câncer, de combater, né, e de se fazer o exame da próstata e tudo mais. Mas me chamou, sabe, um vídeo da UNEB? Fizeram, né, uma coisa, sabe, falando exatamente do temor do homem de fazer o toque retal. O exame. Meu Deus do céu. Coloca aí esse vídeo da UNEB. Vale a pena, mesmo fora do novembro, ver isso aí. Não, vamos lembrar. Rapaz, quero ter um papo sério com você. Meu nome é João de Assis e já cheguei aos 50. A família já tá cobrando e eu tô agoniado porque querem que eu faça aquele teste lá, o do dedo. O exame de próstata. Ô, João, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Todo ano são diagnosticados cerca de 69 mil casos, quase 8 por hora. Mas não dá pra fazer depois? Daqui a pouco não vai ter nem dedo. O exame vai ser feito a laser, né não? Esqueça isso, João, porque o câncer de próstata se desenvolve sem apresentar muitos sintomas. Mas fique tranquilo, com o diagnóstico precoce, a chance de cura pode chegar a 90%. Os homens negros e os que têm caso na família já devem fazer os exames periódicos de PSA e de toque retal desde os 45 anos. Todos os outros devem começar a se prevenir aos 50. Rapaz, já vi que não tem jeito. Vou logo fazer esses exames, viu? Herói de Verdade não tem medo. Faz os exames, cuida da saúde e ainda compartilha essas informações. Novembro Azul, mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A UNEB apoia essa campanha. Pô, foi tão rápido, já fui, já voltei. E continuo a ser o herói da minha família. E você, tá esperando o quê para se cuidar? Desses vídeos todos que eu vi durante o novembro, né, do Novembro Azul e tudo mais, esse aí eu acho que bateu na mosca, como fala o atirador, acertou na mosca.
Parabenizo o pessoal da UNEB da Bahia, porque ficou muito criativo, agradável e didático. Agora, eles tocam num ponto aqui, que é o mito que existe em torno desse exame, né? Então, na verdade, isso é uma questão cultural. É uma bobagem, um exame que demora 2 minutos, não deixa cicatriz, não machuca, não vai apaixonar pelo médico, porque é piada, né? Ah, você está indo no médico de novo, verdade. vai uma vez por semana. Não, isso é piada, isso é bobagem. E nós não podemos deixar que essa cultura de piada e de mesa de bar impeça uma pessoa de cuidar da própria saúde. Porque uma prevenção, ela começa primeiro com a alimentação adequada. E depois, como bem foi dito no vídeo, a partir de 45 anos tem que olhar, a partir de 50 anos tem que fazer os exames, porque é uma doença silenciosa. E isso significa, não tenho sintomas, estou bem, estou ótimo, funcionando direitinho. Mas aí chega uma hora que você não percebeu e aí vai ao banheiro e faz xixi com sangue. Isso significa que já está grave, ou seja, essa doença está crescendo ali há 10 anos, há 8 anos e já está invadindo uma área que vai complicar para você. Por que, sinceramente, olha, tem alguns amigos que faleceram com câncer de próstata e praticamente todos eles descobriram o câncer hoje e morreram poucos dias depois. Por que isso? Por que essa velocidade tamanha? Olha, né? na verdade... Estou me lembrando do meu amigo Pontes, por exemplo, Antônio Pontes, que foi deputado federal, morreu novo, gente. Agora, olha só. Descobriu do nada, num exame comum, que estava com um problema de próstata, mas não foi pouquíssimos dias lá se foi o amigo. Excelente exemplo, Celso, para a gente dar aqui algo real para as pessoas que nos acompanham. Por quê? O fato de descobrir hoje não significa que aconteceu hoje. Este câncer já está instalado há muito tempo. Então, a gente tem que fazer o exame para descobrir no começo. Porque se ele descobriu hoje e morreu daqui um mês ou 2, significa, primeiro, que possivelmente não estava só na próstata, já tinha invadido o intestino, já tinha ido para a crista ilíaca, coluna, pulmão, enfim. E aí, ele já chegou, descobriu quando já estava um paciente terminal. E é por isso que é importante a gente enfatizar. 45 anos, 50 anos, fazer exame. É uma bobagem, é rápido, mas é extremamente importante para dar essa segurança e tranquilidade. Tenho 50 anos, mas estou saudável. Uma vez por ano, vai ao médico, faz os exames. As mulheres vão uma vez por ano, a cada 6 meses, e fazem exames. Por que os homens não se acostumam também com isso? Então, o nosso chamado e o chamado das campanhas, como você falou, é isso. É que passe a ser uma coisa normal para a população ir ao médico. O desenhinho mostrou um negócio interessante, né? A eterna preocupação dos homens e tudo mais. E ainda assim, não, vai evoluir, o negócio vai melhorar, vai ter a laser. Não tem outro jeito, doutora? Não. Hoje ainda, primeiro exame é o PSA. O exame de toque da próstata é muito simples, mas ele precisa de um médico experiente que vá perceber, porque ele não vê. Então, ele percebe pelo toque a densidade, se está dura, se está fofa, porque tem uma textura normal a próstata. Então, quando ele percebe que algo está diferente, aí ele fala, bom, então vamos estudar isso aqui. E aí vai para o outro exame, porque nenhum dos exames é conclusivo, ou seja, um exame precisa do outro e do outro. Então, são 3 exames. E não vai ter a laser. A laser tem outras coisas, né? Então, tem a própria radioterapia, que é uma das terapias utilizadas, mas realmente é utilizado quando o paciente já está com câncer. Já está com câncer. Então, e nem é assim simples, é difícil, é um tratamento sofrido, né? É desagradável. Então, se a pessoa acha desagradável ir ao médico fazer um exame, imagina o que é demorar muito e depois você ter que ir a cirurgia, 2 meses. Quando se fala em fazer cirurgia, retira-se a próstata? Sim. Às vezes, depende de como está. O médico faz a análise. Então, existem algumas técnicas, que uma delas é a operação pelo períneo, que é por baixo, e outra delas é a operação aqui por cima. Sim. E depende da localização principal. Quando a próstata está toda comprometida, eles retiram a próstata inteira. E às vezes até estão comprometidos os canais seminais, às vezes testículos, e aí eles têm que fazer uma retirada maior, né? Então, depende de como está a situação. Então, esse, por exemplo, o seu amigo que você falou, o senhor Pontes, se ele deixou para descobrir tão lá na frente, já estava com metástase e provavelmente eles não fizeram a cirurgia, porque fazer a cirurgia não iria adiantar,
porque já estava em outros locais, provavelmente. Porque o câncer, ele evolui, né? Ele aumenta, ele invade outras áreas do corpo. Essa meninada que está aí com 30 para 40 anos de idade, né? Alguns já entrando nos quarentinha, tem como prevenir? Ou a prevenção é única e exclusivamente ir ao urologista e fazer os exames? Na verdade, os exames têm um nome, diagnóstico, né? O que é prevenção? Não fumar é prevenção. Porque quando você fuma, você está depositando cádmio lá na sua próstata, dentre outras coisas químicas que são cancerígenos. Você tem uma boa alimentação, do jeito que tem que ser, né? Em outro momento a gente pode falar sobre alimentação boa, mas uma alimentação saudável, alcalina, isso é prevenção. Fazer atividade física, tomar sol, né? Ter a reposição da vitamina D, porque o sol repõe vitamina D, ter uma atividade física ao ar livre, passear, caminhar. Então, tudo isso é fator preventivo e faz parte dos hábitos saudáveis. Então, previne não só o câncer de próstata, mas previne N outras doenças. Essa tal da vitamina D, ela é de suma importância para o organismo mesmo? De suma importância para muitas coisas. Eu tenho ouvido ultimamente os médicos falando e preocupados com isso, né? E tudo mais. Poxa vida, uma vitaminazinha pode desarranjar, a falta dela desarranjar o organismo todo? Pode sim, muita coisa. Então, a vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. Porque no começo, estudaram... Nós é que falamos errado, nós falamos então. Vitamina, porque começou como vitamina. E depois descobriu-se que mais do que isso, ela é um hormônio e é extremamente importante. E alguns estudos que foram feitos em países muito frios, na Inglaterra, as pessoas entravam em depressão e viam que era a falta da vitamina D, ou seja, deste hormônio, porque falta de sol não sintetiza a vitamina D. Então, nós estamos aqui num país que tem sol o ano inteiro, a gente pode ir para o sol, fazer vitamina D, saber que a gente está ali produzindo uma vitamina. Existe também a suplementação da vitamina D, que a pessoa pode tomar. Então, tem, por exemplo, impactos na osteoporose e em muitas outras coisas. E aí você faz a suplementação oral e toma sol. E dizem os médicos, não adianta só tomar a vitamina D, tem também que tomar sol, tá? Então, vamos fazer a exposição do sol aí, na hora certa, não é ficar lá para ficar morena, é só tomar um pouquinho de vitamina de solzinho assim, que vai ajudar muito. Eu ouvi dizer que 15 minutos resolve o problema, né? Por dia, tá bom. Dá uma caminhada ali na hora do almoço. Tá certo. Caminhar no final de semana, fazer uma Vivendo e aprendendo, né? Exatamente. Deixa eu atender o cidadão do Paraná, como é que é o nome, Edson? Me desculpa. Oi, Manuel, boa tarde, querido. Manuel? Eu acho que caiu a ligação, Edson. Tenta reabilitar. Se você ligar de novo, Manuel, eu garanto que a gente se interrompe aqui. Tá bom. Tá bom? Estamos combinados? Sim. Né? É importante porque a pergunta de um vale para todo mundo, claro. né? E é uma pergunta verdadeira, né? A gente tem que contemplar, assim, é muito legal essa interação. Você falou numa ultrassonografia transretal. Sim. Ela é interna, realmente. Eu já fiz uma ultrassonografia que é assim. Isso, né? isso. Estou até para fazer uma agora. Ótimo. Né? Essa ultrassonografia abdominal, ela mostra o tamanho dos rins, ela mostra o tamanho da próstata, ela mostra, né, a geral. Vou atender o Manuel. Vamos. Oi, Manuel, boa tarde, querido. Pode falar, Manuel. Tá. Pois não, fale aí que a gente está te ouvindo. Pois não, pode falar. Alô? Edson, vê a pergunta dele e passa para nós aqui, que tá com problema de comunicação. Me empresta essa caneta sua aqui. Então, Sim. olha só, o instrumento é algo assim, tá? Tem uma ponteira, é coberto, como se fosse um preservativo, e ele coloca ali no reto, porque é a melhor posição para ver o que tem lá na próstata. Então, ele coloca assim, não machuca, e ele vai ver a coloração dessa próstata, ele vai ver tamanho, textura, mede os pelo milímetros. reto, eu imaginei que fosse pelo canal. Não, é pelo reto, não dói, não machuca. No canal, realmente, ele é feito só quando tem que fazer a desobstrução, né? Então, é um catéter fininho que ele vai lá assim e puxa. Entendi. É como se fosse uma coisinha que tira a obstrução. No canal, quando está obstruído. Agora, é algo assim, que é muito, né? Não vou dizer que não se percebe, porque se percebe, mas não machuca nem nada, tem lubrificação. Mas para tirar esse medo, que as pessoas falam, vai machucar e nada disso. É uma coisa muito simples e é um exame complementar muito importante.
Chegou? O cidadão do Manuel mandou a pergunta. deixou falando que o PSA dele deu Ultra 310. É isso mesmo? Tem. Tá. Então, o PSA normal, 2, 4, 6. Houve uma época que até... Mas e esse Ultra 310? Porque está muito alto. Tá? Então, esse PSA, quando dá acima de 12, é porque a indicação... 12. É porque a indicação já é necessário um tratamento sério. Então, se a dele deu mais 310, então, certamente passou da hora. já está instalado e precisa ter o acompanhamento do médico. Possivelmente, ele vai colocar bloqueadores hormonais, ele vai sugerir a cirurgia, talvez, depende de como está. Como é que chega em algumas pessoas a um ponto de grande, como você disse, da próstata ficar do tamanho de uma mexerica, de uma laranja, né? Chega. E a pessoa não percebe. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. A pessoa percebe. Você falou da urinação, né? Vou fazer xixi. Mas só isso aí é que realmente não. É um sinal? Não tem outros sinais, não? Que possam indicar? Tem. Primeiro, vamos só lembrar que é uma doença silenciosa. Tá? Então, ela não vai dar sintomas. Depois, quando começa a crescer, então, se ela é pequena, do tamanho de um limão, do tamanho de uma noz, e ela começa a ficar do tamanho de um limão grande, o homem começa a perceber, simplesmente assim, aumentou a minha frequência de ir ao banheiro. Isso já é um sinal, né? Mas pode ser só hipertrofia, ela só inchou. Certo. Agora, quando incha muito, também tem que ser feita uma cirurgia, porque ela inchou demais. E você está dizendo que a pessoa não percebe? Percebe. Então, por exemplo, uma pessoa que anda com as pernas abertas. Muitos homens, se a gente olhar na rua, assim, tem muito homem que parece que anda com a perna aberta. É porque está com a hipertrofia grande e está atrapalhando até andar. Nem e, às percebe. Vezes, não percebe. E, por exemplo, homens que já estão nessa idade, às vezes os homens sentam com a perna muito aberta, assim. Tá? Porque se ele sentar com a perna fechada, incomoda, aperta. Ixi. Pois é, vamos ver como é que tá aí, Celso. Então, o meu é gordura e barriga mesmo. Então, mas às vezes ele não percebeu isso. Mas é importante observar. Se está confortável ficar assim, por que será que está confortável ficar assim? Dói quando eu fico assim? Então deixa eu ir no médico, né? Mas isso são sintomas iniciais. Pode ser só hipertrofia, ou seja, só inchou, só aumentou o tamanho. Mas aumentar muito, mesmo que seja benigno, também muitas vezes é indicado cirurgia. E também tem que observar isso muito direitinho, porque uma hipertrofia benigna, ou seja, não é câncer, mas ela pode malignizar. E isso significa vira câncer. E aí é por isso que tem que olhar e fazer exames frequentes e ir a cada 6 meses. Né? E o médico vai falar, olha, você tem que vir fazer exame a cada 6 meses. Ou não, tá tudo bem, o tamanho está normal. Facilitar o acesso, né? Nós tivemos, por exemplo, o Outubro Rosa. Qual foi a maior reclamação que você ouviu e que eu ouvi no Outubro Rosa? Não havia mamógrafo para que as mulheres fizessem o exame de mamografia. É complicado, né? O acesso do homem ao urologista é complicado, quase não tem. Eu louvo quando vejo iniciativas, né? O INCA, por exemplo, agora inaugurou há pouco tempo no Rio de Janeiro um hospital especializado única e exclusivamente para problema de próstata. Sim, olha que maravilha. O que se fez lá, São Paulo parece que tem, né? Tomara que venha um para cá também e outro para outros lugares do Brasil. É digno de registro. Vamos registrar esse do Rio de Janeiro? Coloque esse vídeo número 3 aí, por favor. No centro de diagnóstico serão atendidos pacientes com suspeita de câncer de próstata, encaminhados pela rede pública do Rio de Janeiro. Em cerca de 40 minutos, será possível realizar a biópsia para confirmar ou descartar o diagnóstico. O serviço é o primeiro da saúde pública no estado, em que a intervenção será feita com anestesia geral. A capacidade é de 3.600 atendimentos por ano. De acordo com o INCA, o câncer de próstata é o segundo tipo que mais provoca mortes de homens no Brasil, perdendo apenas para o de pulmão. Por ano, 14 mil brasileiros morrem por causa da doença. E o principal gargalo, identificado pelos profissionais, está exatamente no acesso aos serviços de diagnóstico. Fechou-se o diagnóstico, em 40 dias o paciente tem isso em mãos, ele retorna e a partir daí o INCA reencaminha esse doente para o SER, para toda a rede pública para o tratamento, já com o diagnóstico firmado e uma indicação de terapia. Durante o evento foi lançada a campanha O Câncer Não Pode Acabar com a Vontade de Viver, para incentivar a realização de exames preventivos e reduzir o estigma social da doença. Isso é que é importante, né? A população, você lembrou bem,
mais para o começo do programa, a população está envelhecendo. Né? Nós, acima dos 60, já somos mais do que crianças até 9 anos de idade, em termos de populacional. Né? A propósito a população, de idade. Né, a idade de 1 a 9 anos deveria estar aí comandando, né? Nos áureos tempos em que se tinha muitos filhos. Hoje não, o pessoal está meio devagar, quase parando, né? Que é um processo. Criar uma criança hoje não está fácil. Não está fácil. Então, os idosos vivendo um pouquinho mais, né? Hoje se vai aí com facilidade aos 70, 80 anos de idade. Vamos mais, né? 74 anos é a média do brasileiro. Verdade. Nós aqui de vamos Brasília, a inclusive, 90, temos 100, o 77, se eu não me engano. Vamos a mais. Nós né? todos vamos a muito mais que isso, porque vai melhorar. Vai melhorar então, porque é nós ideal estamos... que tivesse esse tipo de hospital. Eu acho que a prevenção acima de tudo, que aí eles já pegam um caso terminal, né? Para averiguar. Uma coisa que você falou agora, que é importante a gente ressaltar. Um homem com 20% dos homens com 60 anos, isso é estatística do INCA, quer dizer, é estatístico, já vai ter câncer de próstata. Em 20 anos, ou seja, com 80 anos, 80% dos homens poderão ter câncer de próstata. Então, isso é uma estatística grande, ou seja, o fator de risco idade, ele é importante. Vai o homem já nasce destinado a ter câncer de próstata? Sim, porque tem ali, ele enquanto jovem, ele tem um supressor do proto-oncogens, né? Então, ele tem um genzinho ali que diz, olha, nessa época aqui vai ter. Mas ele jovem, ele tem um supressor desse gene. A partir de 40, 45 anos, esse supressor não existe mais no corpo. Como a mulher para de fazer alguns hormônios, o homem também para, né? Ele não perde a ereção, né, nos casos normais, sem o adoecimento, mas ele deixa de fabricar esse supressor, que é um protetivo para ele. E aí começa a hipertrofia e pode acontecer o câncer. Então, se nós sabemos que com 60 anos, 20% da população masculina tem, então a gente tem que vigiar, tem que cuidar para evitar que isso aconteça e para tomar as medidas necessárias. Então, quando um paciente ele identifica no começo, tem algumas coisas que podem ser feitas que vão evitar a evolução da doença. Doutora, vamos partir para os casos já constatados. Sim. Eu acho que a gente não pode deixar uma grande preocupação. Evidentemente, o cidadão está lá com uma hipertrofia ou está até mesmo com um câncer, porque se cuidou instalado, mas no começo. Quais são os procedimentos? Como é que fica a vida desse cidadão depois da descoberta de que está com um problema prostático? Bom, então, primeiro, ele tem que entender que ele vai ter que avaliar isso a cada 6 meses. O urologista dele vai dar indicação de medicação, vai ter um bloqueador hormonal, porque a testosterona, que é o hormônio masculino mais importante, né, ele é inibido. Então, porque ele causa, né, ou seja, é um dos grandes fatores de gerar o câncer. Então, ele toma um inibidor da testosterona e aí reduz PSA, reduz tudo, essa pessoa está preservada. Agora, os homens não ficam muito felizes porque quando reduz a testosterona, reduz também a libido. E aí, há muitas reclamações nesse sentido, né? Mas aí vem aquela história que você falou no começo do programa, né? É preferível você estar bem, estar vivo, estar saudável, do que você ter muita testosterona e estar caminhando para uma doença muito difícil de ser tratada, né? Então, tudo isso é discutido com muita cautela pelo médico, com o paciente, com a família. Então, às vezes, é um paciente que já está viúvo, aí ele vai falar assim, não, eu não vou me preocupar com isso agora, né? Porque já passou o período de grande atividade sexual, é um paciente já mais idoso, então não tem nem que ter essa preocupação. Agora, pacientes mais jovens, eles têm uma grande preocupação. E tem pacientes que estão no segundo casamento, aí eles ficam querendo evitar esse tratamento, porque ele realmente reduz a potência sexual. Me veio uma pergunta à cabeça. O azulzinho. Tem um verdinho também, já tem um bocado de coisa aí, né? E tudo mais que é para o homem ficar mais. Sim. Né? Mais. São estimuladores, né? Ele pode prejudicar a próstata? Olha, ele tem que ser... Na verdade, ele estimula, né, um fluxo de sangue ali para aquela região que causa a ereção. Então, se é um paciente que tem um problema de próstata e ele usa esse recurso das pílulas estimuladores sexuais, é bom ele conversar com o urologista e dizer, doutor, eu estou precisando, eu uso isso aqui, me ajuda, me dá uma alegria, eu faço isso. Mas é importante fazer com parcimônia, usar com parcimônia, sob orientação do médico.
Né? Então, não existe assim, Não use. é vou lá comprar e vou usar. Não, tem que ter orientação. Porque um paciente que já está com um câncer instalado na próstata, é importante ele fazer coisas que vão ajudá-lo a vencer isso aí, né? E não correr mais risco, né? E depende de cada caso, de verdade depende de cada caso. De como está, se já está invadindo glândulas seminais, canais, e muitas vezes invade intestino, crista ilíaca, coluna, cóccix, né? Então ele aumenta, vai para o pulmão, casos terminais. Então, quando você fala morreu de câncer de próstata, provavelmente não, ele morreu foi de uma grande metástase que já tomou conta, porque descobriu tarde demais. Então, essa é que é a porque questão. foi para fazer uma cirurgia de próstata, né? E aí... E quase sempre, e aí você ouve, morreu. Aí você não imagina que tinha tudo outras começou no pequenininho. Exatamente. E passou para todo o abdômen, né, lá dentro e tudo mais. Exatamente. É complicado, é assim né? que acontece. Muito complicado. E é por isso que é importante ter essa consciência que 40 anos, 45 é a hora de ir ao médico. Você vai fazer uma palestra amanhã? Eu tenho feito muitas palestras amanhã. Amanhã... Né? Amanhã é o feriado, 30 de novembro. Não, a de amanhã não. Não tem não, né? Não, a de amanhã não, foi por causa do feriado. Tá bem. Por causa do feriado. Mas, enfim, tenho feito muitas palestras sobre esse tema. Vamos dar o contato da doutora? Vamos. Né? O seu e-mail? Tá, adm.imbiológica, acho que colocaram no ar. Eu aqui não estou vendo não, mas eles colocam lá. É uma clínica de geriatria e doenças crônicas e tem vários médicos que podem atender a população, não necessariamente urologista, né, mas a gente tem aí um acompanhamento de doenças crônicas. A clínica que você e o Dr. Francisco trabalham juntamente com outros profissionais, fica onde? Aqui, no final da Zanorte, no Instituto de Medicina Biológica, no final da Zanorte, perto do Shopping Boulevard, que é uma referência que todo mundo conhece aqui. Jaime Leal, STN, Jaime Leal, sala 334, vai ser um prazer receber todo mundo. Obrigado por ter vindo mais uma vez nos colaborar com a gente aqui. Eu agradeço a oportunidade de falar com você. E a grande vantagem, toda vez que você vem aqui, ou que o Dr. Francisco aparece por aqui, é que já deixa meio que encomendado um novo programa, né? Você já deu uma sugestão, vamos pensar seriamente nela o mais rapidamente possível, tá bem? Vai ser um prazer estar sempre com vocês. Bom te rever. Muito obrigada. Obrigado. Um grande abraço para você que nos acompanhou. Mulher, você tem que ficar preocupada com o homem. O homem é meio devagar, quase parando. Dá um empurrãozinho, né? Ou pelo menos passa um entusiasmo para ele, certo? Eu acho que é muito importante. O homem tem que se cuidar um bocadinho mais. Um grande abraço.